Começando o TivaCast mais especial. Eu vou deixar o Breno, meu parceiro, aqui falar, quem tá aqui hoje. Boa parte do pessoal já sabe, alguns não. Esse ídolo Grená que veio, deu essa honra para bater esse papo com ele. Brenão, antes de falar do nosso ídolo aí, dá um oi, um salve aí para essas marcas que estão com a gente desde o início e, se Deus quiser, vão ficar muito tempo aí não com a gente. É isso aí, meu amigo Biquima. Já vou pedir desculpa aí desde já. Se eu gaguejar aqui, já sabe o motivo. Estamos nervosos. Hoje tá pesado o negócio aqui. Mas vamos lá. Agradecer as marcas aí, né, que fazem possível a gente estar aqui hoje, passando a informação pro torcedor. São elas aí, Polpas de Fruta Mochoara. Na Mochoara você bebe saúde. Só acessar o Instagram aí, @Polpa de Frutas Mochoara. Também Music Store, tudo entre você e a música. Instagram, musicstores.oficial. Elite Foods, distribuidora dos melhores congelados do Espírito Santo. Instagram, @EliteFoodsVix. Aqui também os estúdios Follow Me, que sempre dá essa moral pra gente. Só buscar lá no Instagram, @estúdios.followme. E a Eclos Engenharia e Energia Solar, especializada em serviços elétricos e solução completa para energia solar. Instagram, @eclos.engenharia. É isso aí, Mica. Agora vamos apresentar o nosso convidado. Pesadíssimo. Pesado. Sávio Bortolini Pimentel Capixaba. Nasceu, criado em Cobilândia. Criado em Cobilândia. Esse é nosso. O bairro do sucesso, o bairro Grená. 48 anos, ex-atleta da base Grená, atuou pelo Flamengo, Real Madrid, Seleção Brasileira e muitos outros times, se eu não me engano. Foi apelidado de Novo Zico. Eita! Que responsa, hein? Quase um Léo Oliveira. Novo Zico. Sávio, obrigado por estar aqui com a gente, cara. Você que veio pro estado, a gente vai tocar no assunto do motivo, né? E muito obrigado por você, além de dar essa oportunidade pro torcedor Grená, pro TivaCast, por também nunca se afastar da esportiva. Eu acho que é importante valorizar também a sua própria história. Você sempre reconhece isso, tá, cara? Obrigado aí. Prazer enorme. Boa tarde a você, Miquima, Breno. E é uma satisfação muito grande, né? Eu não estou morando no Espírito Santo, mas estou sempre no Espírito Santo. Minha família toda daqui. Todo mundo sabe disso, né? Minha mãe, meus irmãos. Então é sempre muito bom voltar aqui, né? E falar da desportiva, né? Que para mim é um prazer, uma satisfação muito grande. Eu sou desportivo e eu sempre falo isso, né? Meu coração é realmente Grená. Devo muito ao clube porque foi minha formação, foi meu início da caminhada até a minha ida para o Flamengo. Teve a minha volta em 2008, enfim, toda essa questão. Então é muito legal sempre a gente falar da desportiva. Porra, legal. Breno, você que tá aí emocionado, eu vejo no seu olhar. Aqui, achei que era pra mim, mas não é, eu entendo. Faz essa primeira aí pro nosso querido Sávio aí. Beleza. Pra gente, né, entender um pouquinho aí, até pros mais jovens também. Você começou na desportiva, foi em 86, é isso? Foi 85, já 85. Conta pra gente como é que foi que você chegou, né? Outra coisa, eu fui criado em Cobilândia, né? Ali foi que infância maravilhosa, onde eu aprendi muita coisa e praticamente aprendi a jogar futebol, né? A gente morava do lado, tinha um campinho de areia, que a minha vida era naquele campinho de areia. Então, eu fui criado em Cobilândia e nasci em Santo Torquato, né? Então, com 1 ano de idade, eu fui para Cobilândia e onde foi minha criação. E a desportiva, curioso que eu comecei no time formado pelo meu pai, né? Eu tinha 8, 9, 10 anos, por aí. E o meu pai, ele era torcedor do Fluminense. E aí ele formou um time em Cobilândia, que o time, o nome era Fluminensinho, né? Então eu comecei a jogar ali. Realmente era um time que era um pouco uma sensação na época de Vila Velha. Um time que disputou a Copa Gazetinha em algumas ocasiões. E ali eu comecei a jogar, comecei a aparecer um pouquinho mais até a minha ida para a formação para a Desportiva Ferroviária, né? Então, o início foi ali no Fluminensinho e depois toda a minha formação foi na Desportiva. Mas foi justamente ali em 85, no meio de 85, com 11 anos.
até a minha ida para a Desportiva, né? Eu comecei muito novo no Fluminense, depois com 11 anos eu fui para a Desportiva. Mas era escolinha, abriu vaga? Como é que foi? Alguma indicação? Você lembra? Era escolinha. Ah, tá. Mas era escolinha. Tipo... eu não me lembro bem, né? Tem tanto tempo que... Mas era quase uma avaliação, vamos dizer assim, né? Então, aquela época, realmente a base da Desportiva era muito forte, a formação era muito forte, e a escolinha era uma concorrência muito grande, né? Eu tive a felicidade de ter o professor Marcelo Genesi como meu treinador, e ali ele começou a formar desde a escolinha, depois para a sequência da categoria, um time muito forte, né? Um time que ganhou a Copa Gazetinha, ganhou a Copa Gazetinha Internacional contra o River Plate da Argentina. Então, e ali eu comecei a me destacar. Mas foi ali um processo de uma avaliação na escolinha do clube. Aí eu fui, treinei bem e acabei ficando direto. Esse jogo contra o River Plate foi em Anchieta, não foi? Não, foi no Araripe. Ah, foi no Araripe. Foi um torneio realmente super importante, com grandes times do futebol brasileiro e de fora também, no caso do River Plate. E eu lembro que a gente eliminou o Flamengo na semifinal, e na final foi contra o River Plate. E o título eu lembro que foi no estádio e tinha bastante gente. A galera compareceu, apoiou a gente, e ali foi realmente praticamente meu último jogo da base com a Desportiva, né? Porque alguns clubes já estavam ali monitorando, no caso do Botafogo, do Bahia na época. E o curioso é que o último que apareceu, que foi justamente o Flamengo, e eu acabei indo, né? No início de 88, quando eu tinha feito 14 anos. E aquela, né? Quase algumas opções que eu fui para Botafogo, para Bahia, para Vasco, enfim. Acabou batendo na trave, e o Flamengo que veio e me levou. Eu perguntei porque nós fizemos uma visita há pouco tempo lá no município de Anchieta. E conhecemos a estrutura do Anchieta Futebol Clube, né? E lá eles disseram que você chegou a fazer um jogo. O Sávio jogou aqui. Não, né? Joguei em Anchieta. Então mas eu acho que eu joguei com a Desportiva nessa época. Não me lembro qual jogo realmente, qual ano. E eu lembro que eu joguei já na base do Flamengo. Em Anchieta. Entendi. Foi um amistoso. Eu fiz até, se eu não me engano, eu fiz um gol. Mas eu joguei em Anchieta, sim. Produção tá boa, hein? Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal de Anchieta lá, recebeu a gente super bem. Verdade. Faz uma grande parceria lá. Estrutura bem bacana, também acho. Excelente. Sabe, assim, uma pergunta agora, assim, obviamente você que ficou Espanha, Rio, é difícil talvez você falar, mas talvez até o fato de você estar de fora tenha uma outra visão. Nessa época, a Desportiva, mais a Desportiva, o futebol capixaba oscilava, segunda, primeira divisão. Sim. Né? Assim, sempre aparecia. E hoje a gente tá na quarta, porque tem que estar na quarta, né? Sim. Porque assim, vão dois, né? O que você acha que a gente errou de lá pra cá, que você fala, cara, a gente não fez isso, a gente tinha e não tem mais? Você tem alguma visão que você pode, talvez não concluir, mas imaginar por que nosso futebol... É difícil, porque eu tenho a minha visão muito particular da época que eu cresci na Desportiva. Então era realmente uma época muito boa, uma estrutura muito bacana. A gente está falando um pouco mais de categorias de base. E é engraçado, né? Quando eu fui para o Flamengo em 88, o Flamengo não tinha a estrutura que a Desportiva tinha. Caramba. E eu fiquei impressionado com isso. E ali alguns fatores influenciaram, que é a questão daquela época da parceria que a Desportiva tinha com a Vale. Enfim, isso era uma questão realmente... que funcionava muito para o clube, né? Então as dificuldades não só do clube, mas do futebol capixaba em geral. Eu acho que, no meu ponto de vista, o que aconteceu foi uma palavra que eu posso usar. Não teve uma sequência, não teve uma sequência de um trabalho profissional, não teve mudanças, não teve
é um trabalho em conjunto de todos. A gente está falando de clubes, de federação. Sim. Gestão como todo. Né? Uma gestão, eu acho que é isso. Então é muito difícil hoje, quando você não tem uma gestão profissional, você chegar em um lugar realmente que você queira alcançar, né? Então era difícil, porque eu cresci justamente vendo ali no final da década de 70, início, e toda aquela década de 80, um clube estável, um clube que eu acompanhava muito, os jogos, por exemplo, no Araripe, eu ficava lá na torcida, muitas vezes com a bandeira, e a gente via realmente aquela conexão, Sim. clube com torcedor, mas infelizmente as coisas não foram acontecendo de uma maneira que a gente esperava. Eu, particularmente, como ex-jogador e como torcedor da Desportiva. É claro que o fator profissional ela foi determinante. Sim. Então, teve uma estagnação muito grande no futebol capixaba em geral. Sim. Isso quando eu falo futebol capixaba, todos mesmo. Perfeito. Então, a gente está falando dessa unificação, dessa união dos clubes, principalmente com a federação. Quer dizer... E foi triste. A gente viu realmente um futebol capixaba se deteriorando. Ao mesmo tempo, você via o Espírito Santo e um grande polo nacional que é o Sudeste, perto Sim. de Minas, Rio, São Paulo. E ali o futebol se afastando cada vez mais. Não acompanhou, não. Não acompanhou esse desenvolvimento, não acompanhou esse lado profissional, principalmente a gente falando ali de Rio e São Paulo. Mas, enfim, eu acho que as oportunidades, as chances estão aí ainda para... Não é porque não deu certo nas últimas décadas que nunca mais vai dar certo, né? Verdade. Agora, para dar certo tem que fazer diferente. Claro. Santa Catarina, né? Não tinha stand de time, você não havia falar Exatamente. em 90, né? Hoje, é claro que a gente fala de uma instabilidade ainda, porque é difícil. Você deu o exemplo de Santa Catarina, a gente está falando, por exemplo, do Avaí. Lá você conhece bem. Eu conheço bem, joguei um ano. Mas para você manter uma instabilidade e lutar, principalmente pelas duas séries, Série B e Série A, não é fácil. A gente está falando de disputar competições com o Flamengo, com o Fluminense, com o Corinthians, são clubes muito fortes, muito poderosos, mas tem condições sim de você manter uma estabilidade, agora com um projeto profissional. Eu durante muito tempo eu pensava muito até em relação à Desportiva e falar, não, mas para a Desportiva subir novamente, para a Desportiva se estruturar, para a Desportiva se manter ali no nível pelo menos Série B de Campeonato Brasileiro, precisa de todos, precisa dos outros clubes, precisa de reformulação no futebol capixaba. Eu acho que não. Eu acho que na verdade hoje a gente analisa, uma coisa vai puxar a outra. Sim. Então, mesmo porque se você esperar tudo isso, às vezes não vai acontecer. E é quase impossível isso acontecer. Então, a minha torcida realmente é para que, a gente falando de Desportiva, a gente possa realmente torcer para que aconteça essas mudanças, né? E que a gente possa ver realmente a Desportiva novamente no cenário nacional. Vamos ver se Deus quiser. Estamos trabalhando para isso aí. Sabe, você ficou conhecido como Anjo Louro, foi no Flamengo ou na Desportiva já? Foi no Flamengo. Ali já no profissional. Já no profissional, tá. Isso. Inicialmente era Diabo Louro, procede? E aí você, como é que virou? Como é que foi essa mudança de fé aí? Tem uma história. Legal. Essa história é muito legal porque essa história me acompanha até hoje, né? E é incrível, né? Vai passando o tempo e parece que de uma maneira cada vez mais intensa, mais forte. E esse carinho do torcedor do Flamengo, né? Então, eu subi para o profissional e tinha um narrador, que é o saudoso grande Januário de Oliveira, que nos deixou há pouco tempo. E o Januário era um cara que eu admirava muito, né? Até depois que eu parei, eu tive a oportunidade em uma reportagem feita no Maracanã, homenagem a ele, de alguns ex-jogadores participando. Então, foi um momento muito bacana. E o Januário, quando eu fiz o primeiro gol com a camisa do Flamengo, no profissional, ele tinha uns bordões, né? Sim, ele era cruel, aquele cara muito cruel. Tá lá um coco. Ele era um narrador, um jornalista do improviso, né? E tá lá um corpo estendido no chão.
E isso era muito legal. Então ele, quando eu fiz o gol, se eu não me engano, foi meu primeiro gol no Maracanã, no Fla-Flu, ele, Sávio, o Diabo Louro da Gávea. E aí a galera começou a chamar de Diabo Louro da Gávea, Diabo Louro da Gávea. Eu te confesso que eu sabia que era um apelido carinhoso, Sim, mas me incomodava um pouco, porque a palavra diabo era um pouco pesada, né? Aí eu até hoje falo com o Paulo Nunes, ele falou, Sávio, diabo sou eu, cara, tu não é diabo não, eu sou o... Você era o bonzinho, cara. E aí e começou o Diabo Louro, só que a avó da minha esposa, ela era muito religiosa. Ah, sim. E, poxa, e ela... Aquilo ali começou a agoniar um pouco ela, né? Esse apelido de diabo e tal. E teve uma ocasião que ela encontrou o Januário Oliveira em um shopping no Rio de Janeiro. E ela chegou até o Januário, e educadamente, como ela sempre foi, falei, olha, o senhor é aquele narrador, né? Eu posso te pedir uma coisa? E ele me contando isso depois nessa reportagem que a gente fez, né? Você muito legal que eu não isso. precisei nem lembrar. Eu já sabia da história, mas não precisei lembrar. Tá. Ele que veio, só que ele não sabia que era a avó da minha esposa. Ele falou, uma senhora no shopping veio perguntar uma educação e ela falou, olha, eu posso te pedir uma coisa? Falou, não chama, ela me chamava de Savinho, né? Uhum. Não chama o Savinho mais de diabo, não. Porque ele, pra mim, ele é um anjo. E assim, aí ele parou, não, senhora, tudo bem, me desculpa e tal. E ele contando depois, né, pra mim, essa história. Aí no jogo seguinte, que eu fiz o gol, ele automaticamente trocou o diabo pelo Anjo Louro da Gávea. Mas pegou o Anjo Louro? Pegou, hoje é Anjo Louro. Hoje, aí ficou Anjo Louro da Gávea. Hoje, cara, os torcedores do Flamengo, principalmente quando eu vou ao Rio... Mas vem o Diabo Louro às vezes, assim? Anjo... Não, alguns lembram, mas aí ficou marcado essa história do Anjo Louro da Gávea. Então a galera me chama até hoje. Eu posso ser preso, que eu vou falar aqui agora. O atual prefeito de Vila Velha, o Arnaldinho Borgo, o apelido dele era Diabo Louro. É mesmo? Pronto, falei. Torcedor de arquibancada da Inferno Grenar. Tudo a ver, né? Assim, né? Da Inferno Grenar. Então tem um Diabo Louro. Tem um Diabo Louro. Hoje, como é prefeito, não sei se ele vai gostar de saber, eu posso ser preso pelo Xandão. Mas enfim. Mas que interessante, né? Interessante. O pai fluminense virou ídolo do Flamengo, o primeiro gol foi em cima do Fluminense. Foi do Fluminense. Acho que minha família era tanto no Rio como no Espírito Santo, né? Então ali tem uma mescla muito grande. E era muito diversificado. Tem irmão... Meu pai era fluminense, claro. Depois eu comecei a jogar no profissional do Flamengo. A torcida dele era pelo Flamengo, automaticamente, por mim. Então eu tenho 2 irmãos flamenguistas. Tem um irmão mais velho que é botafoguense. Tem outro que é tricolor. Então é uma mescla muito grande. E aqui no estado também. A maioria ainda bem, é Grenar. Perfeito. Mas eu tenho irmão também Rio Branquense. Então, tá bom. A gente respeita. Mas é saudável. É saudável. Mas a maioria é desportivo. Ótimo, bom saber, senão... É verdade. Não. Irmãos, sobrinhos. Sim. E novos, né? Sim, que perfeito, é mais... É legal, né? Acompanha essa torcida pela Desportiva. Você quer deixar essa aqui pra mim, né? Eu quero a 7ª, porque aí se vocês brigarem, aí eu já não tô... Eu não tenho nada Faz a 7 aí. Chegou agora, né? Pode mandar. Chegou agora, no papel. Não, é porque, ó, eu vou ler na íntegra aqui pra não ter, né, nenhum juízo de valor da Foi Caldas aqui. O Sávio era mão de vaca mesmo? Que história é essa de colocar jogador pra empurrar o seu carro? Porra, quem foi esse traíra? José Caldas, auditor. Pode botar na culpa dele. Não era mão de vaca, não. Quer saber como o branco... Mas teve a história. É porque eu nunca me preocupei, na época que eu jogava, muito essa questão de... Que era uma grande preocupação dos jogadores da época, né? Carro. Até hoje, né? Até hoje, né? E eu nunca fui muito Eu nunca fui muito ligado a essa questão de carro e tal. E eu tinha um carro bom. Tá ótimo. Só que esse carro bom, ele era ruim de vez em quando. Maestro, vivendo no concerto. E algumas vezes a gente saía do Maracanã, nós deixávamos os carros na Gávea, o ônibus da concentração levava e depois nos deixava da Gávea para buscar o carro, né? E algumas vezes o meu carro não pegou.
problema e tal, e aí era Branco empurrando, outros jogadores. Só que teve um ultimato uma vez que falou, cara, não dá mais pra gente, depois do jogo, cansado, empurrar teu carro. Aí eu tive que trocar, eu realmente tive que trocar. Mas é verdade essa história, é verdade. No estacionamento da Gávea. Que massa. Alguns jogadores me ajudavam pra empurrar o carro. Se espremer, Você tá fácil pro sábado, imagina pra nós aqui. Mas aí eu tive realmente, eu tive que trocar o carro, pelo menos um carro melhor, né? Legal demais. Sabe, em 2008, você fez 6 gols, se a nossa produção está certa. 6 gols. 2008. Desportiva, né? Na pela esportiva. 7, 8 jogos, se não me engano. É, isso. Voltou, né? É, você voltou. Né? Eu voltei. Mas o time não foi bem, né? Sim. Foi bem. Assim, o que você acha que tinha algum problema específico? Você acha, o que houve para não dar certo, já que a expectativa foi muito grande também? Você, obviamente, sozinho, você não leva o time, mas o que você achava, assim? Eu acho Quando que... você... É só... Sim, claro. Você voltou... Numa boa Eu fase. voltei no... Eu te confesso, assim, a minha vinda em 2008, por 2 motivos muito fortes, assim. Primeiro, foi a Desportiva, e eu não tô aqui... porque é Desportiva, já falei, eu sou Desportiva, eu gosto muito do clube, tenho um carinho muito grande, principalmente naquela minha etapa inicial, que a Desportiva foi muito importante na minha carreira, nessa transição para o Flamengo. E pelo profissionalismo, pela amizade que eu tenho com o Dr. Márcio. Perfeito. Então, essas 2 coisas influenciaram para que eu voltasse. Muita gente falou, pô, você tá doido, cara? Você tem ainda vaga em muitos clubes, no Brasil e até, né, na Europa. Eu falei, não, mas eu tô decidido em voltar. Automaticamente, claro, eu fiquei... foram 3 meses ao lado da minha mãe. Aqui, tipo, eu saí de casa com 14 anos, né? Eu sempre vim, mas não era aquele convívio diário. Eu tive essa oportunidade de viver com ela mais 3 meses aqui, curtindo e aproveitando um pouco mais. Mas ali, é claro, a dificuldade era muito grande, né? Sim. Dificuldade de estrutura, não era um time, vamos dizer, competitivo, nem para ganhar o campeonato estadual, tanto que a gente teve muita dificuldade. Sim. Mas, enfim, eu vim porque eu estava convicto que eu Coração mandou, nessa né? decisão, o coração mandou, não me arrependo em nada. Acho que eu fiz 8 jogos, 6 gols. Infelizmente, é claro, quando a gente vem e quando em qualquer clube que eu ia, o objetivo maior era ganhar campeonatos, era ganhar títulos, e automaticamente as atuações vinham como consequência. Tive a felicidade de fazer isso no Flamengo, no Real Madrid, no Zaragoza, em outros clubes importantes na minha carreira também. Mas a gente teve essa dificuldade. Sim. Teve essa dificuldade. Eu vim também, de repente, com o intuito de fazer algo também pelo futebol capixaba, mas eu vi que era muito difícil naquela época, principalmente. Mas foi uma experiência. Fiquei 3 meses, voltei para a Europa. Você vê que ainda tava... Voltei para a Europa, uma proposta que eu tive do Chipre. Só que foi importante também na minha carreira, porque a gente conseguiu levar o time para a Liga dos Campeões da Europa, na primeira vez da história do Chipre. Então ali eu jogava minha última Champions. Então, e ainda a gente fez uma competição realmente muito boa. Eu fiz na primeira fase, foi 1 gol e 4 assistências na competição, na Champions ainda. Um dos maiores assistentes da primeira fase. Só que a gente não conseguiu classificar no último jogo. Então, eu estou dizendo porque, até para colocar que eu não vim para cá, final de carreira. Sim, perfeito. Não, eu voltei para o futebol europeu depois disso. Tava em boa fase, mas, infelizmente, não teve essa... no Campeonato Capixaba, essa questão que a gente pudesse aí fazer algo mais. Tá vendo? Desportiva deu visibilidade lá pro Chipre, tá vendo? Falei? Sabe, agora a gente vai falar sobre o evento que você traz no Espírito Santo, né? Que é importante, que é Gol Azul. Dia 4 de dezembro, né? No Araripe, mas vai ter... Se puder falar o que é, como é que vai ser, para que serve, a importância dele. O evento, ele é o Gol Azul, que é o jogo das estrelas pelo autismo.
tá? Pelo autismo, pelos autistas, Perfeito. enfim. A gente faz desde 2014, a gente teve, infelizmente, a parada pela pandemia. Então, depois de 3 anos, se eu não me engano, a gente volta em 2022 com uma nova edição do Gol Azul. Então, até para entender, eu fui convidado pela Mais, que é a Associação de Autistas do Espírito Santo, que, por sinal, faz um grande trabalho pelos autistas, e não só pelos autistas, né, as crianças, jovens, pelos pais também. Então, é um trabalho realmente fantástico. E eu fui convidado em 2014 ainda, para fazer parte desse projeto. E eu lembro que numa reunião a primeira reunião que eu tive, eu já, depois de poucos minutos da reunião, eu me convidei para ser embaixador do autismo. Então foi uma conexão muito legal. A gente faz um trabalho, eu faço o mínimo diante do que essas pessoas fazem na luta diária pelas famílias, pelos autistas. Então, o intuito também era, através, se eu pudesse, do meu nome, para o engajamento no Estado, para o engajamento nacional, e mostrar para a sociedade cada vez mais realmente a importância e o que significa o autismo. Então, graças a Deus, eu acho que esse objetivo a gente está conseguindo trazer. Bacana. Então, é um projeto bem legal. E sucesso aí, também, né? Enche o estádio, sempre enche, né? E dentro disso, a gente bolou realmente essa ideia de trazer o futebol, que é um engajamento realmente fantástico, popular, que é né? Esporte popular, e trazer o autismo dentro do esporte, dentro do futebol. Aí a gente foi o projeto do Gol Azul, que é o Jogo das Estrelas, e trazendo, se possível, alguns jogadores importantes no cenário, ex-jogadores, basicamente também, né? No cenário nacional, do estado também, e fazer sempre esse evento. E o evento vai ser novamente agora, volta, né? Depois da pandemia. Nada mais especial do que fazer no Engenheiro Alencar de Araripe, que é onde eu tenho um carinho muito grande também. Está em casa. Né? E a gente está em casa. Mas também, poxa, tá convidado torcedores do Rio Branco, torcedores do Vitória, lógico, torcedores, lógico. Cara, não tem... A causa é nobre, isso aqui lógico, é causa nobre, lógico, é uma unificação. Eu acho que é uma causa do povo capixaba também. Então, o que a gente pede só é, se possível, a gente tá junto nesse projeto. Perfeito. O povo, entendeu? E aí vai ser dia 4 de dezembro, no Araripe, às 10 horas da manhã. 10 da manhã. Né? 10 da manhã. Então, claro, ali começa... a partir das 9 horas, para a galera quiser chegar. E a gente já está montando aí alguns nomes que possam estar Tem algum aí que você pode... Olha, os capixabas, alguns já confirmados, né? A gente já falou com o Léo. Maestro. O Léo, um cara que já participou algumas vezes com a gente. O Léo, é um ídolo capixaba, um ídolo esportiva também. Falei essa semana com o Felipe, goleiro. Legal. E, ele falou que é uma honra muito grande, que vai participar também. O China também vai, o China sempre... Nosso gerente foi tá com a gente, o Rossato. Ele disse que joga bola, né? Quem? O Rossato. O Rossato joga, o Rossato é parceiro no lateral, pô. Joga demais. Falei, o Rossato vai estar presente também. Enfim, outros nomes também, que a gente tá fechando essa lista, né? E alguns ex-parceiros na época de Flamengo e do cenário nacional também. É claro que a gente não pode ainda confirmar realmente, porque pode acontecer algumas coisas. A gente está no meio de uma Copa do Mundo também, daqui a pouco vai começar. Mas alguns nomes já pré-confirmados, né? A gente está no aguardo aí. Não estou confirmando ainda. Ok. Tá? Não estou confirmando ainda, mas pode ser que ele esteja presente com a gente, novamente, é o Zico. Mas ainda não tem, porque a agenda do Zico realmente é uma agenda difícil. Mas estamos trabalhando para isso. E outros nomes como o Juan, zagueiro, o Atirso, o Gilberto, Carlos Germano confirmou também, Aldair. Só craque. A gente está aí na pendência de alguns nomes, enfim, que a gente vai soltar mais para frente.
Mas a gente trabalhando para trazer Legal, hein? nomes Bom. legais aí pro Bom. torcedor capixaba também. Muito Mas o bom. importante, e na verdade assim, nomes claro que são importantes, capixabas e fora do Espírito Santo também, mas volto a dizer, o mais importante realmente é o apoio da galera, é o apoio do torcedor, é o Essa apoio causa. do capixaba, numa causa realmente muito, muito legal. Então, dia 4 de dezembro, Quando estaremos lá. todo mundo convidado aí, tá? Às 10 horas, chegar Boa. um pouquinho antes. E a Desportivo também se coloca à disposição da mais Não. o que precisar. Perfeito. E a Desportiva, através da Quer tua, ajudar vou falar da também. Desportiva, através da sua diretoria, tem feito um trabalho muito legal com a gente também, um apoio, sabe? Já cedendo o estádio, todo o espaço novamente. E a gente vai convocar também a torcidas que puderem ir, Perfeito. não só as torcidas esportivas, Grande Amor, enfim, outras torcidas, como a Flapixaba também, que Uhum. sou embaixador até da Flapixaba também, através do Rodrigo, seu presidente. Então, a gente está junto aí nesse projeto. Show de bola. Agora Todo vamos lá, mundo vamos convidado aí. botar fogo no jardim aí. É isso aí. Agora, Sávio, nós temos um quadro aí que se chama Fogo no Jardim. Algumas perguntas um pouquinho mais capciosas aí, Vamos lá. tá? Invenção do Mico, eu sempre friso isso, Foi. não tenho nada a ver com isso. Eu sei. Antes, tá aí, ó, só para entender um pouquinho o que é o Fogo no Jardim. Só vou passar uma rápida aqui para os nossos parceiros: Polpas de Fruta Mochuara, Music Store, Elite Foods, Estúdios Follow Me e Eclos Engenharia. Queria agradecer sempre aí, agradecer bastante o apoio que vocês dão pra gente aí. Beleza? Vamos conversar então aqui o Fogo no Jardim, Vamos. Mica. Vamos lá. Já pode soltar a Vamos primeira? lá. Pode. Manda aí, manda primeiro aí. Então, primeiro você Vai. toca e você vai pro ataque. Vamos lá. Sávio, você saiu muito jovem da Desportiva e criou uma identificação muito grande aí com o Flamengo. Sim. Você se considera um ídolo grená? Ah, eu espero que Espero que sim, né? A gente falou um pouco, né? É difícil a gente se auto-analisar, né? Eu sou muito difícil para isso, né? Eu nem gosto. Mas é uma questão muito do torcedor, né? Eu acho que a questão de ídolo, ela vem muito engajada no torcedor, que o torcedor pensa. Mas eu espero que sim, pô. Eu acho que Com certeza. Eu A acho minha que sim. identifica- Eu acho que sim. a Ah, minha eu identificação também com a Desportiva, ela Acho. é, pelo menos por mim, né? Ela é muito forte. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar que eu sou Desportiva e que eu tenho um carinho muito grande pelo clube. É bacana. Mas eu espero que sim. Depende da época também, né? De repente Produtor. os jovens, os mais novos, talvez não sabem da história dele, né? Faz sentido não Também. conhecer. Sim, claro. Mas da Vai chamar o época... nosso convidado de velho, não, né? Não, maduro, É, maduro. Mas, produtor, Experiente, acho que é experiente. ídolo. Volta que é ídolo. A nossa supervisora lá, ó, É, sempre 6-0 que é ídolo, hein? É Até ídolo, né? Loiana, que é amarga, que é contra tudo aí, ó, me xingando. Então corta, hein? Corta o microfone. Com certeza. Boa. Eu acho É o que é. ídolo grená, com certeza. Agora essa 2, essa é pesada. Quer fazer, não? Já fiz a minha parte. Tá agora bom, é com então você. tá bom. Tô me dando bem com um morador de Cobilândia aqui, enfim. 2, né? É verdade, 2. Na sua volta ao esportivo em 2008, como você falou, a gente falou, Sim. né? Haviam boatos do boicote a você. Talvez por ser um grande nome e tal. É verdade? Aconteceu? Chegou a você alguma coisa? Ou só discussões normais, assim, nada Não, que chegasse aí? Não. Em relação ao boicote, não. Porque eu até mesmo não entenderia Seria quem burrice, teria né? capacidade de fazer isso, né? Eu voltando pro futebol capixaba, Sim. para alavancar, para ajudar, automaticamente eu queria ajudar quem estava ao meu redor. E eu até nem imaginaria isso, né? Mas tinha umas malinhas que a gente... Sempre tem, né? Sempre tem e a gente tenta... Mas nada que me impediu... Nada que é por boicote, exemplo, não chega. fazer 6 gols em 8 jogos. Entendi, entendeu? Também entendi. que a gente tem que ressaltar. O time não foi bem, mas algumas coisas Funcionário, perfeito. entendeu? Perfeito. Mas sempre tinha um... E boicotar o sábio, o cara tem que ser Pô, ousado. mas tem, hein? Tem uns cabeças de. Tenta, né? Tem uns anus aí, anus é da antiga, talvez eu não. Faz o 3 aí então, pra gente encerrar o fogo no jardim. Ah, tá, vamos lá. Então, Sávio, o nome Sávio, ele tem muito peso, né? E sabemos que você é amigo do nosso gerente Rossato, né? Sim. É amigo mesmo, né? Sou amigo. Na verdade, eu conheci até o Rossato mais depois, porque o Rossato ele é muito amigo do meu irmão mais novo, né? Ah, E depois eu conheci mais o Rossato. E quando eu cheguei na Real Sociedade da Espanha, eu cheguei e o Rossato saiu.
Então, verdade, mas é um cara, um garoto, né? Eu sou mais velho que o Rossato, que eu tenho um carinho muito grande. É um cara muito do bem, um cara muito legal. Ele é. Então, E tá contratando um monte já, hein? então, Tá mas trabalhando, hein? Mas vem a pergunta. Né? Vambora, vai, é verdade, O pessoal verdade. assim, já joga, você é amigo do cara. Isso. O Sávio pretende de alguma forma ajudar a Desportiva aí? A curto prazo, eu não sei. Eu Já tá ajudando, só tá dando essa moral. Eu É verdade. Não, Pelo menos pra mim ele tá. O que tiver a curto prazo, o que eu tiver que fazer para ajudar, eu vou estar à disposição. Eu planejo muito, o meu planejamento a minha vida inteira, tanto no futebol, como na minha carreira, como no setor profissional, de empresa, é planejamento a longo prazo, né? Eu não trabalho a curto prazo. Então, eu estou acompanhando, de uma certa forma, o trabalho da diretoria, do Carlos, que é uma pessoa muito, muito do bem também, muito legal, e um trabalho muito profissional, muito sério. Então, a gente vai até conversar na semana que vem, a gente vai tomar um café. Boa. Eu já adianto com ele, eu vou estar com o Rossato, provavelmente com o Dr. Márcio também, para a gente conversar, para a gente falar da Desportiva. Mas, enfim, a gente tem que ver primeiro, né? Claro, Tô sentindo, hein? Coisa boa. O coração fala alto, Breno, não adianta. Eu volto. Inclusive, a gente tá com um contrato aqui. Eu volto a falar, eu tenho um carinho muito grande pela Desportiva, mas é claro, eu Depende. Depende. Eu não estou morando aqui, então é uma situação que a gente eu não sei dizer ainda, mas não tem nada. Sim. Sabe? A gente vai Rossato, pega essa dica, hein, Rossato. Já vai com um contrato na mão já. Brenão, agora tem o quadro Bancada Ativa, um novo quadro. Mais um quadro aqui do nosso podcast. O pessoal vai mandar uma pergunta aí pelo torcedores aqui mandam pergunta e vídeo aí. Claro, vamos lá. Vamos ver se a o que pergunta é ruim, já tem a cara do sujeito, né? Pra ir atrás, né? Bancada Ativa, vamos ver quem vai ser o primeiro aí a perguntar. Salve galera, salve Nação Grená. Fala galera do TivaCast. Minha pergunta vai ser pro Sávio. Sim. Mas é uma pergunta que a gente tem sempre orgulho de ver atletas capixabas indo pro mercado europeu, fazer sucesso lá e tudo mais. Principalmente uma cria Grená, né? Então minha pergunta é, Sávio, qual que foi seu maior parceiro lá na Europa, aquele que você tem uma amizade até hoje e que você leva no coração, que você leva como um irmão mesmo? E conta pra gente aí algum caso inusitado que não foi divulgado em mídias, em nada, que você consegue falar com exclusividade aqui pro TivaCast. Alguma coisa inusitada de algum técnico, de algum parceiro aí de vestiário que ninguém sabe. Grande abraço. Tá em todas também, tem que cortar, hein? Isso aí é monstro, isso aí isso é torcedor de verdade. Dadalto, grande abraço. Obrigado. Qual o nome? Arthur Dadalto. Tadeu Arthur, obrigado pela pergunta. Olha, eu tive alguns parceiros que, assim, tem que ver se é parceiro de ataque ou parceiro por exemplo, no Real Madrid, o cara que, principalmente no começo, me ajudou muito foi o Roberto Carlos. Então a gente tinha uma parceria, até relação com a família lá em Madrid. Outros grandes jogadores que eu tive o privilégio de jogar, que me ajudaram bastante, no caso do Seedorf também, na minha chegada no Real Madrid. A parceria que eu fiz no Zaragoza com o Davi Villa, que foi uma parceria, acho que para muitos, para uma das melhores parcerias da história do clube. E a gente ganhou campeonatos, foi um momento especial na história do Zaragoza. O próprio Raul na frente ali no Real Madrid. Tanta gente boa que eu joguei a favor, joguei contra, né? E alguns eu tenho, claro, uma relação até hoje. E a pergunta seguinte... Algum caso inusitado de concentração, de viagens? Futebol tem um monte, casos, né? Mas eu tenho um caso que eu aprendi muito quando eu cheguei no Real Madrid. Eu acho que ali foi realmente... Eu vi ali o que significava
o comprometimento e o profissionalismo no clube, na Europa em geral, na Espanha, mas propriamente dentro do Real Madrid. E a gente vê um clube hoje tão grande, tão gigante, né, com competições, com títulos importantíssimos, que foi a minha primeira temporada na Liga dos Campeões da Europa, e o Real Madrid estava 32 anos sem ganhar. Então, logo na minha chegada, 97, 98. Então aquilo ali era uma loucura. Você imagina hoje um Real Madrid 32 anos sem ganhar a Liga dos Campeões, né? Então era uma pressão muito grande. E aquela temporada quebrou a barreira dos 32 anos sem ganhar a competição. E na semifinal contra o Borussia Dortmund na Alemanha, a gente ganha em Madrid 2-0 e 0-0 em Dortmund. E a gente classifica para a final contra a Juventus do Zidane. Uhum. E ali a gente classificou, e no vestiário, uma comemoração, né? Por chegar à final, a mais uma final. E eu lembro que não sei se foi o da organização da UEFA na época, eles botaram champanhes dentro do vestiário para a gente comemorar. E ali a galera já se preparando, e um dos capitães, que era o Fernando Hierro, ele simplesmente botou as champanhes tudo para fora do vestiário, chutando mesmo. E foi algo que todo mundo ficou olhando e abismado daquilo. E ele fechou a porta e gritando para todo mundo, falando, perguntando o que a gente tinha ganhado. Quer dizer, não tinha ganhado nada ainda. Caramba. Então a champanhe vai ser estourada lá se a gente ganhar em Amsterdã contra a Juventus. Então aqui não tem comemoração nenhuma. Tá todo mundo feliz pela final, legal. Mas ele falou, e se nós não ganharmos em Amsterdã, vão ser 33 anos sem ganhar a Liga dos Campeões. Então não vai adiantar nada. Então assim, aquilo ali mexeu Postura, muito. E veio realmente o que significa, e a gente vê até hoje, né? A questão do Real Madrid, esse comprometimento e esse profissionalismo que tem, essa relação de atletas e o clube. E ali eu aprendi muito até para minha sequência no futebol europeu, da seriedade que era. Então esse é um momento assim especial que me ajudou muito no futebol europeu. Essa foi surpreendente. Bom, e é verdade, né? Deixa de ser, Roberto, né? Não ganhou Carlos, nada. Zigueiro, Cido, meu Deus do céu. Imagina. E a outra coisa também, eu fui contratado em 97 como atacante, né, do Flamengo. E eu chego no vestiário e tinha 4 atacantes, que era o Raul Morientes, o Mijatovic e o Davor Suker. Aí eu olhei pro Roberto e falei, esse cara me contrataram por quê, cara? Sério, cara. Eu não tô entendendo nada aí, né? Mas tudo bem. Mas aí ele me colocou para jogar um pouco mais para a esquerda, tal, quarto homem. E ali ele me arrumou uma posição ali para que eu conseguisse jogar. Tem mais vídeo aí? Tem mais um? Tem mais um. Fala, Salvo, beleza? Você que jogou em times de grande expressão do futebol nacional e internacional, dentre eles Real Madrid, Bordeaux da França. Num momento delicado da Desportiva Capixaba, você resolve retornar para sua base. Queria saber o que te motivou a voltar aqui. Muito obrigado. A gente até falou um pouco dessa questão e realmente é isso. E muitos me perguntavam, né, quando eu tomei a decisão de voltar em 2008. Peraí, o que você está fazendo? Flamengo, Real Madrid, Liga dos Campeões, a passagem muito legal que até citou, que foi no Bordeaux, da França, e outros clubes importantes, né? O que me motivou foi realmente, primeiro, que era desportiva, e eu acho que eu tinha, não era uma dívida, mas eu acho que interiormente eu tinha uma gratidão ali. Uma gratidão, e foi uma oportunidade de tentar, de alguma forma, demonstrar essa minha gratidão pelo clube. E eu acho que foi isso. Eu acho que a parceria, volto a falar, a parceria com o Dr. Márcio também foi algo que me motivou muito, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito, meu amigo, já era amigo do meu pai. Então, é muito desportiva, meu Deus. Então, essas duas... Bons motivos. Os motivos, né? 2 motivos foram fundamentais aí para que eu viesse em 2008. Bacana. Só para finalizar, então, essa aí vai ser boa. Bancada ativa aí. Boa tarde a todos. Prazer participar aí do podcast.
esse craque, né? O Sávio é um cara espetacular, pessoa que eu conheço já há bastante tempo, profissional incrível. Nossa referência, né? Nossa referência, eu lembro que quando eu era mais novo aqui no clube, todo mundo queria ser o Sávio, que jogou aqui no clube bem nas categorias de base, foi pro Flamengo. É um cara espetacular. Tive o prazer de jogar com o Juninho, né, o irmão dele, o irmão mais novo. Jogamos muito tempo aqui na base esportiva. Conheci o pai do Sávio muito, me deu muita carona, seu Mazinho. Só agradecer tudo que o Sávio fez, principalmente para a nossa geração, né, que é um pouco mais novo que ele. E agradecer por tudo. Continua sendo essa pessoa maravilhosa, um cara humilde, um cara que chegou em alto nível, né? Falar do Sávio é até um pouco fácil. Só agradecer por tudo e que Deus abençoe a todos, a sua família. Você continue sendo esse cara espetacular. Um grande abraço, meu amigo. Caramba, hein? Foi nem a pergunta, foi um gesto de amizade. Aprende, hein, Lueno? Um depoimento, né? Legal. Eu fico feliz, assim, porque a gente... Eu sempre falo, né? Porque o futebol, e muitas vezes, o olhar de fora do futebol se baseia muito onde você jogou e nas conquistas que você teve. Eu tive a felicidade... Papai do Céu me colocou num dos melhores clubes do mundo, que foi a oportunidade de jogar no futebol europeu, que foi no Real Madrid, com grandes jogadores. Eu tive no momento ali, como eu falei para vocês, eu chego numa temporada 97, 98, onde o clube estava 32 anos sem ganhar, e naquela temporada a gente ganha. Depois eu ganho mais 2 Ligas dos Campeões com o Real Madrid. E para mim ali foi... Então, todas essas coisas, quem analisa o futebol de fora é o que fica. Eu analiso de uma forma muito mais ampla, porque eu vivi muitos anos ali dentro. E esses momentos, para mim, são os momentos realmente que marcam. Os momentos especiais. Quando muitos ex-atletas e jogadores, meus amigos ou não, e que muito tempo que eu não vi, têm um respeito e uma admiração. Por mim, pelo trabalho que eu fiz, tudo bem, mas o mais importante é o reconhecimento, a admiração pessoal, né? Sim. Então, é o que fica no futebol. Então, o Rossato, para mim, é um cara... eu sempre falei isso. Ele até falou, jogou com o Juninho, meu irmão mais novo, sim. Amigo do Juninho, depois eu conheci. Pegava carona. Carona, porrava meu pai. Meu pai deu carona para tanta gente, cara. O próprio Dr. Márcio, ele conta essa história, muito legal. E são pessoas assim, o Rossato é uma das pessoas que o futebol me deu a amizade. É um cara que eu tenho uma admiração muito grande, é um garoto mesmo, e de família, um cara muito correto, muito profissional, tranquilo, de muita humildade, sabe? Toda vez que ele me vê, eu sinto esse reconhecimento, esse carinho. Então é muito legal ouvir isso, realmente. Bacana. E a gente não está ouvindo só de um ex-atleta, como eu joguei muito tempo no Real Madrid, no Flamengo, a gente está ouvindo de um ex-atleta, de um ex-companheiro de profissão e um capixaba, né? Sim. Aqui da Desportiva. Então, legal demais. Beijo pro Rossato, é um garoto que... Garoto, Rossato, é um garoto mesmo. É um garoto. Muito mais jovem que eu, mas meu amigo... Tá com a barbinha branca eu tenho, ali, mas... eu tenho um carinho muito grande por você, sabe disso. Boa. Tá trabalhando o homem. Tá trabalhando, é só contratação. Aí, Para não, hein, Rossato? Maverick Grenado. Brenão, aquela pergunta aí do Instagram aí, manda... Fazer só uma perguntinha aqui, porque o tempo do homem também isso aí. Aí a gente não... Vamos lá. Vamos só nas perguntas aqui que os torcedores mandaram pelas redes sociais. O Ronaldo Poletti, ele perguntou aqui, Poió, boa. Poió. Você se lembra de futebolzinho no society do Clube Libanês? Forte abraço, Poletti. Poletti, um abraço pra Por você. que Poió, né, primeiramente? Um belo apelido. Poió é um apelido que eu ganhei em Cobilândia. Olha aí. Na minha fase ali que eu jogava futebol todo dia, que eu aprendi a jogar futebol. E a galera de Cobilândia, da rua que eu morava e do entorno, só me conhecia como Poió. Mas Poió é o quê?
Dizem que era tinha um brinquedo na época lá, tá. que eu era muito magrinho, né? Entendi. E o brinquedo era magrinho, então Entendi. falaram que eu era parecido com o brinquedo. Poió, e ficou Poió. Tá bom. É sério, eu levei Poió. por muitos anos, né? Aí depois começaram a me chamar de Savinho. Melhorou, Na né? esportiva, na base, era Savinho também, ninguém me Sávio. chamava de Sávio. Entendi. Aí cheguei no Flamengo, que começaram já a me chamar só de Sávio. Aí já virou diabulô, né? Aí já era melhor Poió, né? Mas o Poió era legal, um apelido carinhoso. Mais uma pra encerrar? Essa aqui, né? Vamos lá. Não sabe ler mais. Se convidado, você aceitaria integrar a diretoria da Desportiva. Que isso. E eu que mandei essa, não, brincadeira. A última festa. É um né? bom. Não, isso aí eu ainda não tenho nem. Eu tenho, como eu falei, eu converso com o próprio Rossato que está ali dentro. Falei do Carlos Faria também, que é uma pessoa muito bacana, que está trabalhando sério para a Desportiva também, e outros grandes profissionais ali no clube. Não, mas eu não tenho como nem afirmar isso. Hoje, como eu falei, a curto prazo, eu estou sempre à disposição para a Desportiva. Eu não estou morando, infelizmente, eu não estou morando no estado. E tem realmente também uma agenda bastante apertada. Eu fico muito Florianópolis, Rio de Janeiro, praticamente todo mês, resolvendo algumas questões profissionais. E aqui no Espírito Santo também. Mas não tem. O que eu puder para ajudar no momento e, se possível, também. E vamos ver um projeto futuro a longo prazo. Vamos ver o que vai ser desse cafezinho. Vamos ver. A gente pode vai estar lá ouvindo. Sempre analisar. Perfeito. Só uma curiosidade. Só. Você atua no futebol ainda? Sim, atuo. Ainda atua. Você queria que ele falasse que é handball? Eu vou pro handball. Não, trabalhando. Não, trabalho. Gostou, produtor, da tiradinha minha? Foi boa? Sabe, agora a última chegou aqui, foi do Carlinhos Faria. Essa pergunta aqui. Que bigode maravilhoso. O bigodinho dele é galanteador. Qual que é o melhor lugar? Madrid ou Cobilândia? Os olhinhos brilharam, lembra? Essa até eu responderia. Olha que eu nunca fui pra Madrid. Olha, eu assim... O que tem Cobilândia que não tem Madrid? Não, eu analiso do momento que eu vivi. Perfeito. Que eu morei. E assim, pra mim, foi o melhor lugar do mundo pra eu ter crescido. Sim, perfeito. Ter crescido, ter me desenvolvido como pessoa, como um filho, aonde eu... E isso é fácil, isso é legal. Foi aonde eu comecei e aprendi a jogar futebol. Foi em Cobilândia. Então foram nas ruas de Cobilândia, na rua Cafesópolis, que eu te falei, que tinha um campinho do lado da minha casa de areia, que eu vivia o dia inteiro lá. Entendi. Minha mãe tinha que ir atrás com um prato de comida atrás de mim, porque senão não comia, só queria jogar bola. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por Cobilândia, sério. E assim, esse período que eu vivi lá, que eu cresci lá, pra mim foi o período mais espetacular do mundo, assim, porque foi muito legal. Foi muito legal. Cadê o óculosinho pra colocar? E Madrid, poxa, Madrid, eu amo aquela cidade também. Eu vivi muitos anos. Foi onde eu cheguei na Europa, onde eu fui tratado com carinho tão grande. Eu até hoje me pergunto, é engraçado isso, o que eu fiz de tão especial pro Santiago Bernabéu me gostar tanto de mim, né? Mas só Champions-League depois de mas era só isso. É uma torcida bem exigente, né? E a torcida do Real me deu muito carinho, assim, né? Então, mas é uma cidade muito especial também. Poxa, mas Cobilândia tá no meu coração sempre. Tá na história. Tá vendo? Cobilândia pro mundo. Legal. Obrigado, Luane, pela pergunta. Luane que mandou aí, obrigado. Foi muito boa. Era uma brincadeira, mas saiu coisa séria, hein? Não, é sério. Mas tem um carinho muito grande pro Cobilândia. A infância nasce ali, a gente... Um abraço aí pros meus conterrâneos lá. É isso tá aí. bom, sabe? Agradecer demais, o seu tempo muito precisava. 12 meses aqui, né? Muita história, né? Rapaz. Porque agora a gente vai entrevistar o Zidane, aí não dá pra gente, tem que ir lá. Obrigado pelo papo, por tudo que você ainda guarda da Desportiva. Dá pra ver que quando você fala, os olhinhos ficam brilhando, e isso é importante, nunca esquecer de onde você veio, e a gente também nunca esquece de quem veio da Desportiva. Obrigado aí pelo papo e por estar aqui com a gente. Isso é importante. A raiz a gente guarda sempre no coração. Sou capixaba, sou Desportiva,
Sou de Cobilândia. Sou de Cobilândia, cresci Chupa em Madrid. Cobilândia. Na verdade, eu nasci, eu não posso falar isso também, né? Eu nasci em São Torquato. Ah, Com 1 ano de idade eu fui pra Cobilândia. Então, um ano já, é um ano. Quem o acolheu. É verdade. mas é legal. Show de bola. Eu isso. agradeço e estou à disposição sempre. Muito Valeu, obrigado. Brenão. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima aí, um abraço. Valeu.